Olá pessoal, tudo bem? Professor Micerpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do 8º ano, você que nos segue fazendo a revisão do 6º ao 9º nesse projeto de matemática aí do EducaPE para você. Não está inscrito no Instagram? Não? Que pena! Se inscreve aí, Robertão da transmissão, tudo junto sem acento. E se você também não tiver inscrito nos nossos canais no YouTube, se inscreve. Toca no sininho para receber novas notificações, está atualizado com as nossas novas videoaulas, como essa que vai falar sobre transformações geométricas, tá bom? Bom, a nossa equipe de hoje, ela está de volta, a mãe de Mia, a mãe da gatinha mais famosa do EducaPE. Joyce é nossa parceira e ele, o nosso querido e apoio técnico que é o Manuel. Tranquilo? Videoaula de número 34, segue aí. Você que está sempre plugado com a gente, seja bem-vindo. Vamos para a nossa videoaula. Eu já vou falar sobre transformações geométricas de um polígono no plano cartesiano. Só lembrar para você, tá? Traz para mim aqui, Manuel, rapidão. Obrigado. Olha, preste atenção. Existe a geometria euclidiana, existe a geometria cartesiana, que é do René Descartes, vou falar dele um pouquinho, né? Que esse cara que dá seu nome aí ao plano cartesiano, ele foi um percutor dessa geometria analítica, tá bom? E existem outras geometrias. Se você tiver alguma dúvida e queira aprender um pouquinho mais, tem a hiperbólica e a esférica. São várias geometrias. É muito gostoso aprender geometria. Eu amo geometria. Então segue conosco aí que eu vou te falar agora, tá bom? Nas transformações geométricas no plano cartesiano, eu preciso do plano. Esse que está aí do teu lado, tá bom? E aí no plano eu tenho essa linha horizontal, essa linha que você está vendo aí com um X, que a gente vai relembrar os conceitos, né, que é chamado de sistema de coordenadas, porque eu vou ter a representação do x, do paraordenado x e y, então o x que nós chamamos aí, né, do domínio, e o y que nós chamamos da imagem, ou outro nome. Agora, você não conhece mais para o domínio, nós também chamamos de abscissas, e aqui nós chamamos de ordenadas, e esse ponto em amarelinho, que é amarelo, se eu não tiver daltônico aí, é o ponto de origem, tá bom? É o ponto que se cruzam os valores positivo para o teu lado direito da tua tela e negativo para o lado esquerdo. E para cima, positivo, assim como para baixo em Y, negativo, tá bom? E aí são os quadrantes. Do teu lado direito, positivo, positivo, quadrante aí. Depois, no sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, nós vamos ter as posições, né? Y positivo, Y e X negativo. Na parte aí onde tem origem, nessa parte de baixo de origem aí, que é o terceiro quadrante, nós vamos ter tudo negativo, tanto para Y como para X. E voltando, né? No sentido anti-horário, nós vamos ter positivo para X, negativo para Y no quarto quadrante. Se ligou? Fez a revisão? Então vem comigo. Ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Não precisa decorar nada disso não, tá? Mas na prática você vai aprender conosco, tá bom? Só segue aí. O sistema de coordenadas do plano cartesiano recebeu esse nome em homenagem ao idealizador, que foi esse cara aí, René Descartes, que teve esse período de vivência dele aí e é utilizado fundamentalmente para sistematizar a técnica de localização no plano, que é chamada de geometria, né, geometria cartesiana, ou nós chamamos para os estudos de localização como geometria analítica. Então você está aprendendo conosco parte dessa nova geometria, que é a aplicação da geometria euclidiana no plano, tá bom? Então, primeiro eixo das abscissas ou domínio, não esquece de ele tem outros termos para, ou nomenclaturas, né, para ser utilizado, ou as ordenadas ou a imagem, tá bom? Ou você pode chamar de ordenadas, ou de imagem, ou domínio para X ou abscissas. Fique à vontade. Qualquer um dos termos será bem representado, X e Y. Concorda? Então vem comigo. Esse aí é o plano agora com as numerações que eu falei para você, tá? Para o lado direito de X aí na parte superior, positivo, assim como para cima em Y, positivo. E os quadrantes que você já viu, que a gente falou agora há pouco. Tranquilão? Então vem comigo. Vamos lá. Os polígonos que você já viu uma aula só de polígono, eu preciso revisá-los, porque eles vão ser aplicados a essa geometria
no plano cartesiano, tá bom? Polígono é a reunião de figura plana formada por linha fechada simples, composta por segmentos de reta reunidas numa região interna. E lembre-se também tem a região externa, ângulos externos e ângulos internos. E os polígonos têm abertura de ângulos internos, vértices, lados e aí outros itens que a gente vai chamar atenção, que são os polígonos dos quais nós vamos chamar polígonos não convexos e convexos. Lembra disso? Mas para ser polígono, a palavra, né, que dá origem é uma figura, seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça curva ou que se cruzem, né? Dois lados que não podem se cruzar, essa figura não pode ter também abertura. Então vamos ver alguns exemplos aí, ó. Do lado da mãe de Mia. Aí, beleza? Obrigado, mãe de Mia. Vamos lá, essa figura que parece a letra A aí, meio misturada, né? São três triângulos, na verdade, né? Três triângulos. Um para cima, dois para baixo, eu acho. Bom, usa a imaginação que você puder. Essa aí mesmo. Tá vendo que as retas se cruzam? Então não é um polígono, tá bom? Não é considerado. Esse aí que parece uma letra U, não tem finalização. E esse que mais parece uma casquinha de sorvete, também não é um polígono. O polígono é essa última aí do lado direito, que é um triângulo, tá bom? Isso é um polígono. Os demais não são polígonos. Fechou? Agora, nas transformações geométricas, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Vamos lá. Vamos recapitular comigo? Traz para mim aqui, Manuel, por favor. Vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro, eu estou usando a geometria cartesiana. E aí, para montar essa geometria, eu preciso entender sobre o plano cartesiano, entender sobre a geometria euclidiana. Ok? O polígono entra no plano cartesiano, mas entra e ele vai ser nomeado por pares ordenados, x e y, que eu posso trocar por posicionamentos na reta numérica. Deu para entender? Tá claro? Então, por isso você está vendo aí, do ladinho, um retângulo, e nos seus vértices, que são os pontos de encontro de seus lados, dessas semi-retas, os pares ordenados, que estão relacionados a essa reta numérica x, que é a abscissa, tá? O eixo das abscissas, ou y e y, que são os eixos das ordenadas, ou domínio imagem, como a gente já falou. Tranquilo até aí? Vamos lá. O vértice de baixo aí, ó, desse polígono meio verdeado, se eu não tiver daltônico, o vértice x vai ser 9, e o vértice y, né, esse ponto de encontro dos pares ordenados, 9 e 3, do lado direito, tá vendo aí? Bota toda a tela aí, Manuel, por favor. Beleza, obrigado, Manuel. Olha, aí, ó. 9 e 3. 9 para x, 3 para y. Nessa continuidade, lá para o teu lado esquerdo da tela, você vai ver 2 para x, 3 para y. Então percebe que só quem muda aí, nessa linha horizontal, é o x, tá vendo? Ó? Mesmo y é 3, 3, tá bom? Aí lá em cima nós vamos ter 2 para x, 7 para y. E do lado direito nós vamos ter o 9 para x e o 7 para y. Então, mantém-se o x para a linha vertical, que é o lado, né? E o y na horizontal. Tranquilo até agora? Então, em um polígono, assim como outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações. Quais são as transformações? Eu posso girar esse polígono, eu posso ampliar esse polígono, eu posso diminuir esse polígono, eu posso reduzi-lo, eu posso ampliá-lo. Enfim, agora para isso eu preciso entender o que acontece quando eu faço isso com ele. Quando eu faço um giro, quando eu amplio, quando eu reduzo, tá bom? E é isso que a gente está aprendendo, transformações geométricas, ok? E tudo começa com a base, a partir da ideia do par ordenado. Então, na ampliação ou redução, quando a gente faz essa ampliação, nós multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, tá bom? Obtendo um segundo polígono, que é a transformação no plano do primeiro polígono. Então, para ampliar, eu vou multiplicar por um valor maior todos os números dos pares ordenados. E para reduzir, eu vou multiplicar por um valor menor ou por uma fração, tanto faz, tá bom? Olha, eu tenho esse polígono pequenininho aí, ó, 6, 2, 2, 2, 2, 3 e 6, 3, que é o polígono A. Aí, se eu quiser ampliar, veja, eu vou ter que pegar o x e o y, que é o x das abscissas
e o y das ordenadas, aí eu vou pegar esse cara e vou ampliar, tá bom? Bom, vamos pensar em ampliar? Por exemplo, vou multiplicar todos os valores de x e y por 2. Então, fazendo isso, ao multiplicar as coordenadas do vértice do polígono A todos por 2, eu vou ter assim. No lugar, deixa eu trazer aqui que voltou, tá? Probleminha normal da técnica, beleza? Bom, vamos lá. Ampliação de fator 2, tá bom? Olha aí, tá bom? Ó, era 2, 4, 6, 4, 2, 2 e 6, 2. Eu multiplico todos eles por 2. Então, eu vou duplicar 4, 8, 12, 8, 4, 4 e 12, 4. Ok? Quando eu fizer isso, vai gerar um novo polígono. Olha, esse polígono aí, ó, de ampliação de fator 2, porque eu multipliquei tudo por 2. Então, esse novo polígono vai ser o polígono B. Isso é uma transformação geométrica. Deu para entender? E ela aconteceu por ampliação. O polígono A agora foi ampliado e será o polígono B, que é um novo polígono, que a partir da duplicidade dos pares ordenados. Agora, presta atenção. Traz para mim aqui, por favor. Obrigado, Manuel. Olha, quando a gente faz isso, cuidado, tá? Eu posso ter uma proporcionalidade do perímetro, mas da área é totalmente diferente. Por favor, não esquece, tá? Proporção, a razão que eu vou ter no perímetro é uma. A proporcionalidade na área, na superfície, é outra completamente diferente. Então, vamos separar, tá bom? Vai ter uma razão para o perímetro e vai ter uma razão completamente diferente para a área. Porque a área de figura plana, ela vai estar ligada à multiplicação da base vezes a altura, ou seja, de um lado vezes o outro. Então, eu tenho outra coisa a trabalhar. Tá separando? Perímetro é a soma dos lados. A grosso modo, né? A soma dos lados. Aí tem proporcionalidade. Tranquilo? Mas aí, não. Cuidado, viu? Vamos diferenciar área e perímetro. Fechou? Então, vem comigo. Vamos lá. Cada item desse foi duplicado, o que significa que os lados desse... Não é um trapézio, não, tá? Tá errado aí. É um retângulo. Obtido média em 2 vezes a medida do primeiro. 2 vezes. Agora é um trapézio. Agora tá certinho. Um exemplo agora que nós vamos falar de transformações, saindo lá de ampliação. Agora a gente vai fazer a ideia de espelhamento, né? Eu vou trazer de um quadrante para outro quadrante, né? E aí presta atenção. O que aconteceu naquele lá de cima para esse de baixo? No verde para o azul. Veja, houve uma troca. A base menor está para cima, tá vendo? E a base maior está para baixo. Normal, né? Ele está posto normal. Quando ele faz o espelhamento aqui para baixo, ó, você observa que o Y mudou de sinal. Vê aí, ó. Tá vendo? Tranquilo? Olha, mudou de sinal. O que era positivo lá em cima passou a ser negativo. Então, essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta. Pode gerar figuras idênticas à original, só que a posição é invertida, fica de cabeça para baixo. Tá vendo aí? E nós olhamos e falamos que essa reflexão ela é muito parecida conosco olhando ao espelho. Quando você estiver de frente ao espelho que você levantar o braço esquerdo, a outra pessoa que não é você, é o teu reflexo, vai levantar o braço direito, vai ser inversa, tá? Então a imagem é real e invertida. Essa aí, ó, real e invertida, tá claro? Deu para entender mais ou menos? Então o exemplo é claro para você. Vamos seguir, que eu vou te mostrar agora uma transformação geométrica contrária. Agora é uma reflexão, né? Só que agora é posta de uma outra forma. Veja, como exercício, tá bom? Em um programa de computador, Alisson construiu a figura de um triângulo no plano cartesiano. Depois, com a ferramenta desse programa, ele obteve a figura simétrica ao triângulo em relação ao eixo Y, tá? Não esquece. Olha que tem um eixo em relação. E aqui a gente chama de simetria. Houve uma simetria. Ele trouxe ela de um lado para o outro. Então, o que aconteceu? Os valores de x que estavam no segundo quadrante passaram para o primeiro quadrante positivo, tá vendo? E eles, é claro, né? Mudam o sinal. Viu aí como é fácil? Olha, no vermelho fica mais claro, tá vendo aí, ó?
o vermelho que está no segundo quadrante, o valor de x é negativo. E aí, quando você vai para esse amarelo, laranja, não sei, sou daltônico, tá? Quais relações você pode perceber entre as coordenadas do vértice da figura? É claro que os vértices do valor de x mudaram o sinal, percebeu? Mudaram, ó. O eixo da abscissa, né, ele teve mudanças. Os números são opostos, né? Os números opostos, as ordenadas são números iguais, mas eles são opostos, tá vendo? Era menos 5, ficou 5. Era menos 3, virou 3, ok? Era menos 2 e ficou 2. Tá bom? Tá vendo? Tá vendo claramente o que aconteceu? Então, também você precisa se ligar nessa mudança de sinal. Ela que representa essa mudança aí que a gente tem. Como é que a gente chama isso? Nós chamamos isso de simetria. E aí eu trago um exemplo da borboleta. Não é a simetria perfeita, mas é a mais próxima que a gente tem, né? Além das folhas, das figuras, de quadros, um monte de coisa, tá? O que acabamos de fazer no slide anterior foi uma simetria. O que é simetria? É você passar uma linha horizontal e uma linha vertical e você perceber que em ambos os lados que eu dividi agora pela linha vertical, eu tenho figuras semelhantes. Elas não são idênticas, elas não são perfeitamente idênticas, mas elas são semelhantes, tá bom? Porque na vida real existe, claro, uma aproximação. Portanto, a figura de simetria são chamadas de eixos de simetria. Toda vez que você olhar um quadro, que você for olhar uma figura, que você for olhar alguma imagem num jornal, na revista, num livro, você vai poder olhar mais claramente sobre a simetria, tá bom? Agora, como trabalhar esse conceito de simetria? Nós vamos apresentar para você, eu e a mãe de Mia, esse jogo aí, ó, na matemática, chamado Word Wall. Qual dessas ideias está associada à reflexão, que a gente acabou de falar, tá? Se liga aí. Você quer saber um pouquinho mais? Quer entrar nesse game? Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí, preto e branco. Isso aí, Mia. Obrigado. Oh, mãe. A mãe de Mia, né? Porque Mia é a gatinha. Esse quadradinho aí que a Joyce está apontando para você e você vai ter acesso a essa plataforma direta, tá bom? Essa é uma das plataformas de 15. Olha quantos exercícios esse game tem para você treinar sobre transformações geométricas. Agora vamos responder para vocês? Vamos lá. Não, você não vai ficar sem essa resposta, tá bom? Qual dessas ideias está associada à reflexão? E claro, eu acabei de falar para você, não é giro, né? Não é vetor, é o espelhamento, reflexão, né? Essa ideia de você se olhar no espelho e, lembrando, tá? Quando você levantar o braço esquerdo, a imagem do outro lado vai levantar o braço direito, ok? Não é você que está no espelho não, tá? Vamos lá, é a ideia da borboleta aí, espelhar, tá bom? Olha, e eu trago para vocês algo que é muito legal, matemática aplicada à arte agora. Para você não esquecer, exemplos de simetrias no cotidiano, nós podemos falar dos mosaicos. Você vai ver muito isso na arquitetura, nas calçadas ao longo das regiões que você visita, nos quadros, na cerâmica vendida nessas lojas de cerâmica, sempre tem simetria, tá bom? Olha aí, ó, um comparativo entre os peixes e os pássaros. Essa obra do arquiteto holandês Cornelis, que é chamada de céu e água. Lógico, né? Não tem nem como você duvidar, né? Pássaros, peixes. É lógico, né, Cornelis? Céu e água. De 1938, xilogravura em preto e branco. E você sabe que nós temos isso muito forte aqui em Caruaru, xilogravuras maravilhosas lá, a partir de grandes autores pernambucanos. Então a gente tem que valorizar bastante, tá? Eu trago uma para vocês aqui. Vou mostrar para vocês essa ideia de... Eita, já foi da animação, viu aí? Gostou? Viu aí? Isso é a relação de transformações geométricas. Ele só repetiu o peixinho, que é a simetria de translação. Eu pego o mesmo peixinho e faço a cópia dele idêntica mais à frente, tá bom? E agora eu vou falar sobre a simetria na relação no plano cartesiano, agora ângulo, fazendo o giro, tá bom? Essa é uma ideia interessante que está muito próxima ao conceito de ângulo e que você precisa levar em consideração. É isso aí, ó. Gostou da animação? Eu gosto dessa animação. Por isso aí, ó. É o giro, fez o giro, tá bom?
E a partir desse giro, você tem a identificação da figura que está na parte de baixo aí, um giro de 180 graus. Olha aí, eu adoro essa animação. Você não tem como dizer que a gente é criativo. Na simetria de rotação, que é esse aí, o giro, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com determinado ângulo e o sentido em torno de um ponto, pode ser horário ou anti-horário, não esquece, tá? O qual chamamos de centro da rotação, que no caso aí foi feito bem aleatório para vocês, tá? Outro exemplo aí, ó. Lembrando que nesse caso aí foi feito um giro, né, nessa translação e ele ficou de cabeça para baixo, tá bom? Não esquece desse detalhe, ok? Sempre partindo pela origem. Essa é uma transformação chamada reflexão em relação a uma reta. Pode gerar figuras idênticas à original, só que com a posição invertida, ok? Aí eu deixo um desafio para vocês poderem mandar para a gente aí, né? Uma figura obtida por meio de transformações de um polígono representado no primeiro quadrante, se situou no primeiro, está localizada no quarto. Então, do primeiro para o quarto quadrante, tá? Ela desceu, lembra? Primeiro quarto. Descreva como a figura foi obtida. Aí você já sabe. Nós falamos sobre ela. Se não sabe, dá pausa no vídeo, volta lá no comecinho e você vai entender, porque tem um exemplo só sobre isso. Tranquilo? Manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, que a gente vai adorar poder, e eu vou amar poder responder tuas questões ou dizer, realmente você está certo, parabéns, fala teu nome, tua escola, quem é teu professor, para a gente poder situar aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.